E aí, bora para um papo profundo? Pode ser o seu momento de ouvir isso. Já sentiu aquele incômodo interno, um minuto, um misto de angústia com ansiedade ao mesmo tempo, principalmente quando se está em dúvida do que está fazendo, quem é você na fila do pão, ou como está agindo? Isso pode ser no seu trabalho, interações com amigos, sua companheira, namorada, ficante. Às vezes a resposta tá aí dentro e você não tá ouvindo simplesmente. Então a gente bater esse papo aí. Vou pegar uma água aqui e já volto. Quando a gente faz uma análise de frente para trás, conectando os pontos, fica muito mais fácil. E hoje, eu fazendo essa minha própria análise, percebo que os meus maiores acertos foi quando de fato eu ouvi a minha voz interior. E isso não é fácil, porque é necessário você silenciar todas as vozes externas que estão a todo momento te falando outras coisas. A sua voz interior você precisa de muita concentração para prestar atenção. E não sei você, mas eu já tive várias experiências na minha vida em que eu vi que o meu acerto foi graças ao que a minha voz interior, o instinto, ou seja lá qual for o nome que você dê, quando ela fala e eu acabei acatando. Por exemplo, eu trabalhei desde os 12 anos, sem no máximo 30 dias de folga, que é férias, e descanso nesse meio inteirinho. Hoje já tenho mais de 30, então você imagina a rotina que foi esse processo desde o começo. E comecei do zero, entregando panfleto, fazendo aqueles subserviços, garçom, animador de buffet, esse tipo de trabalho. E o meu primeiro grande acerto profissional, baseado no que minha voz interior dizia, veio mais ou menos nessa época, onde ainda eu sem quase nenhum dinheiro, cruzei numa escola de informática, o que na minha época era moda, praticamente todo mundo, todo canto tinha uma escola dessas. A gente fazer cursos de pacote Office, Windows, né, esse tipo de conhecimento que antigamente era mais raro você adquirir. E lá dentro eu vi que não tinha a mínima possibilidade de fazer o curso pelo preço. Aí voltei para casa, depois de muito pensar, voltei para lá e perguntei: se vocês me derem uma bolsa, eu topo ficar X horas trabalhando aí dentro, auxiliando vocês. E ficaram meio surpresos, não era algo que, pelo jeito, ninguém se pedia, né? Foi uma atitude ali onde não pensei muito também. E por sorte, eles precisavam de alguém preencher ficha, aquelas fichas que a pessoa vai perguntando seus dados na rua, precisavam cadastrar no computador. E foi isso que eu fiz em troca do meu curso de pacote Office na época. E essa decisão não foi fácil, porque quando voltei para casa, falei com amigos, todos foram totalmente contra, porque, queira ou não, é um trabalho de graça. Porém, foi exatamente esse trabalho que fez eu, aos poucos, ir galgando lá dentro, onde eu conheci toda a empresa, toda a área administrativa, aprendi sobre finanças lá dentro, administração, contabilidade, e assim que terminei o curso, eu fui contratado como professor e, de quebra, além de ter esse aprendizado quase que um trainee empresarial muito novo, eu ainda consegui adquirir a habilidade de Excel, que foi a que me levou para o meu segundo grande acerto. E esse outro grande acerto foi há 10 anos atrás, ainda vai 2014, ainda o assunto dados estava muito longe de ser moda. E lógico, quando você aprende Excel, numa empresa corporativa, ali já estava numa multinacional, gerando relatórios, dashboard. Tinha um cargo onde se fazia muita apresentação e muita análise de dados. Com o cargo de coordenação, uma multinacional, abandonei tudo para apostar na área que eu achava que faria mais sentido para o meu crescimento, que na época se chamava informações gerenciais, o que nada mais é hoje em dia que o analista de dados. Então eu saí de um cargo de coordenação para um cargo de júnior para trabalhar focado na área. Então eu fui para a área financeira, trabalhando como júnior para fazer análise de dados. E novamente, família contra, amigos contra. Como que você vai largar um cargo de coordenação tão novo numa multinacional para começar do zero novamente? E até mesmo contra a minha lógica,
eu ouvia a minha voz interior. Algo me dizia, e hoje é mais fácil você descobrir, que eu tinha que dar esse passo. E, novamente, foi mais um grande passo acertado. Em muito pouco tempo já igualei salário, dobrei o salário que tinha como coordenação, acabei virando referência na área, e depois de praticamente um pouco mais de 10 anos, virei meio que referência na área, conseguia, a minha empregabilidade estava em alta, várias empresas do ramo me chamando para fazer parte, participar de projetos, e nesse momento houve mais um chamado da minha voz interior. Eu senti aos poucos, provavelmente é um sentimento que, se você está até agora no vídeo, já deve ter sentido, de que algo dentro de você não está satisfeito, está inquieto, está te falando algo e muitas vezes, pelo menos eu nesse caso, não queria ouvir, já que eu estava num emprego estabilizado, numa empresa onde eu realmente estava feliz no meu trabalho, pessoas ótimas ao meu lado também, mas mesmo assim, essa angústia, essa inquietação estava me chamando. E eu relutei, não foi questão de pouco tempo, ainda continuei nessa, porém, a alegria foi sumindo, vai ficando cada vez mais difícil seguir no dia a dia, e mesmo assim continuei. Até que, de uma forma indireta, atacando saúde, atacando a cabeça, eu engordei pra caramba nessa época, acabei tendo que olhar com mais atenção. E ocorreu alguns casos pessoais, aproveitei a deixa e senti que era o momento. Larguei tudo, já estava com uma estabilidade financeira para isso também, porque é muito importante você também saber que existem responsabilidades. Então, para ouvir a voz interior, você precisa se programar também, não é simples assim. Entendo esse lado. E nesse sentido, estava tudo certo. Então, novamente, dei mais um passo de fé, agora um pouco mais convicto que minha voz acerta, né? Foi essa intuição. Ela tem um poder, por mais que a gente não entenda. E, novamente, todo mundo contra, externamente, ninguém entendendo direito, mesmo tentando explicar. É um mundo difícil de se entender quando você não tá ligado. E saí. Saí na época sem pretensão de mais nada. Sim, a longo prazo, estava deixando realmente sentir minha voz, já que eu tinha uma certa possibilidade de financeira para fazer isso. Então larguei com talvez uma expectativa de, depois de um tempo, voltar. E nesse meio tempo, deu para fazer muitas coisas. Consegui ajustar um pouco minha saúde, alimentação, exercício, cabeça. E ao mesmo tempo deu tempo de fazer essa análise, mais ou menos que eu estou falando agora, da importância de você ouvir a voz interior. E a partir dessa análise, mudei minha vida. Me senti um pouco muito mais liberto quando eu consegui dar tempo para minha voz falar e conseguir traduzir isso em ações. Então, eu, há muito tempo atrás, pensava que liberdade tinha a ver com você poder pagar o que quiser, ter uma vida tranquila e financeiramente falando, e conseguir pagar seus boletos. Então, para mim, era esse o sentido de liberdade, sem precisar vender seu tempo. E hoje, após essa reflexão, eu tenho uma outra noção sobre liberdade. Eu acredito que hoje, liberdade é a possibilidade que você tem de escutar a voz interior e segui-la. E no meio desse tempo, o que não faltou foi oportunidade. Vários convites para voltar para emprego, participar de projetos, e hoje é assim, toda vez que eu escuto algum projeto, se toca meu coração, se toca minha vez exterior, eu vou com tudo. Bom, não quero focar nessa parte de projetos, pretendo colocar em outros vídeos também, se for o caso, seja por hobby ou seja até mesmo para tentar construir algo diferente, sempre escutando a voz interior, para seguir, sim ou não. E assim estou hoje, livre para o que a minha voz dizer. Hoje estou conseguindo seguir por hobby. Inclusive esse canal estava seguindo documentando, a fim apenas de documentar. Participo de alguns outros projetos também. E quem sabe nos próximos vídeos eu consigo expor um pouco mais para fim de documentação também. E quem sabe pode servir para você que está assistindo o vídeo como uma fonte de
de companheirismo, tipo, você não tá sozinho nessa também, você não é tão louco como os outros te pintam muitas vezes. E se você chegou até aqui, com certeza a sua voz interior tá te gritando algo. E não se esqueça, podem te chamar de louco, mas é nessa loucura que a probabilidade de encontrar a felicidade é maior.